Olá pessoal, aqui é a nossa aula 2, a nossa segunda aula de segurança do trabalho. Nesta aula nós iremos falar do histórico da segurança e saúde do trabalho. Então vamos lá. Ao longo da história nós percebemos aí que o homem sempre demonstrou alguma preocupação com a saúde e a segurança dos trabalhadores. É fato, mas essa preocupação foi maior principalmente pelos empregados e também pelo pessoal da ciência que procurava meios aí para resolver esses problemas que vinham acontecendo relacionados ao trabalho. Nós sabemos que os acidentes e doenças com grave consequência para a integridade física e para a saúde dos trabalhadores foram surgindo, assim como o interesse em estudá-los. Neste caso, os pesquisadores teve essa preocupação. Não só para entender as origens e os motivos de suas ocorrências, mas também para evitar sua repetição e garantir melhorias das condições de vida. Muito do desenvolvimento atual da área de segurança do trabalho se deve aos que perderam a vida ou ficaram incapacitados em decorrência da utilização de novas tecnologias, novos processos e novos produtos que demonstraram ser prejudiciais ao longo do tempo, uma vez que não se conhecia os riscos até que estudassem os seus efeitos. Então, com a criação lá que eu falei da Revolução Industrial, que vieram várias máquinas, muitas delas não eram criadas com uma preocupação, mas naquele que estava utilizando essas ferramentas, e então acontecia vários erros, não só erros mecânicos, erros na máquina, erros nos instrumentos, mas também erros no uso, né, na falta de capacitação. Então a área de segurança do trabalho, ela, ela veio crescendo, ela veio ganhando nome com o tempo, e a ideia de corrigir esses riscos, esses erros e evitar esses acidentes foi devido a pessoas, né, que perderam suas vidas, pessoas que ficaram incapacitadas, pessoas que desenvolveram doenças ocupacionais. Então, para a gente aprender os erros que nós cometemos, os acidentes que acontecem no ambiente de trabalho, foi preciso várias e várias pessoas morrerem, foi preciso várias pessoas se acidentarem, adoecerem, para que alguém, ao decorrer do tempo, visse os erros, estudasse aqueles erros, para trazer melhorias para aquele que trabalha. Bem, pessoal, agora nós vamos falar de alguns eventos, alguns momentos históricos, partes desses momentos históricos que na história, né, teve uma preocupação em se falar sobre essa segurança do trabalho. Primeiramente, ela veio bem antes aí de Cristo. Então, nos anos 400 aí antes de Cristo, a 50 aproximadamente, foi identificado o envenenamento por chumbo em mineiros e metalúrgicos por Hipócrates. Ele foi quem percebeu isto. E ele criou um clássico chamado Ares, Águas e Lugares, que tratava especialmente sobre esses tipos, né, de cuidados, quais eram esses riscos. Ainda nesse tempo também foi utilizado bexigas de animais como barreira para reter poeiras e fumos durante a respiração. Isso foi falado por Plínio, o Velho, em seu tratado, seu trabalho, chamado de História Naturalis. Nos anos de 1400 a 1500, houve aí alguns acontecimentos. Neste caso, houve o reconhecimento do perigo de alguns vapores metálicos e a descrição de envenenamento ocupacional por mercúrio e chumbo por Eliborg, com sugestões de medidas preventivas. Então, pessoal, não vou falar de todos os acontecimentos, vou falar de alguns acontecimentos que teve nessa questão cronológica, histórica, sobre a segurança do trabalho. De 1500 a 1800, o Gregorius Agricola elaborou aí a descrição de processo de mineração, fusão e refino de metais.
Nesse caso, ele mencionou as doenças e os acidentes acontecidos. E ele também sugeriu formas para prevenção e também inclusão, né, de ventilação para algumas atividades, para evitar esses tipos de risco. E ele também criou o primeiro livro aí que falava sobre a questão da segurança, chamada de Ré Metálica. De 1400 a 1800 ainda, houve uma obra que também tratava sobre essa questão de doenças, né, de saúde do trabalho, que foi o de Morbis Artificium Diatriba. Desculpa a pronúncia, que é outra língua, deve ser latim. Então, essa publicação, esse trabalho ficou conhecido como doença dos artifícios, criado por Bernardino Ramazzini. Ele é quem apresenta um estudo caracterizado de forma bem detalhada sobre essas doenças relacionadas ao trabalho. Então, esse Bernardino Ramazzini, ele é considerado o pai da medicina ocupacional. Então, o pessoal da saúde até fala muito sobre ele, devido aos seus estudos, né, suas descobertas, e é isso. E ele foi quem criou essa expressão, né, qual a sua ocupação. É tanto que hoje nós temos essa ideia de doença ocupacional. E vem um contexto histórico relacionado a essa expressão. Então, de 1500 a 1800, nós temos o pai da medicina aí, né? É o Bernardini Ramazzini. Foi ele que criou esse livro aí, Morbis Artificius, ok? De 1800 a 1920, foi criada aí em 1802 a Lei da Saúde Moral de Aprendizes. Então, nós estamos vendo que está tendo melhorias desde aí essa época ali, antes de Cristo, até o momento que estamos falando agora. Então, há acontecimento, há pessoas que reivindicavam por esse problema, há cientistas, há estudiosos que se preocupavam com esses trabalhadores. Havia também uma questão política, e aí eram forçados a criar certas leis. Então, tem a lei da saúde e da moral de aprendizes, né? Nesse caso, na Inglaterra, foi estabelecido o limite de 12 horas. Observe aí que lá atrás, quando eu falei da Revolução Industrial, nós tínhamos aí trabalho de 16 horas. Então, foi reduzindo, foi melhorando, para que essa jornada de trabalho não ficasse tão árdua, né, tão cansativa. Você viver para trabalhar, morrer, na verdade, né? Tivemos também a proibição do trabalho noturno e o uso obrigatório de ventilação no ambiente. Então, teve algumas preocupações. De 800 a 920 ainda, teve outro acontecimento, né, na Inglaterra, que foi criado aí um livro, né, sobre essas doenças ocupacionais, que foi feito aí por Charles, e esse nome aí, não sei, Charles Chakra, algo, e Percival Lott. Então ele fez esse livro e falando sobre os efeitos das principais atividades, ofícios e profissões do Estado civil e hábitos da vida, na saúde e longevidade. E havia também nesse livro as sugestões aí para a remoção de muitos agentes que produziam doenças, né? Causavam doença e encurtavam a vida dos trabalhadores. Em 1833 foi criada uma lei, a Lei das Fábricas, que fixava algumas outras propostas, algumas melhorias, que nesse caso fixava em 13 anos a idade mínima para o trabalho. Observe aí, gente, se hoje, né, menores de 18 anos é crime essa atividade de trabalho, com exceção daquele programa Jovem Aprendiz, que é alunos de 16 anos, por exemplo, que é bem diferente, não há um vínculo empregatício, é um processo, né, uma transição entre o jovem e o adulto para a realização do trabalho. Então, neste caso, ele fixava 13 anos de idade mínima para o trabalho. Proibia o trabalho noturno para menores de 18 anos e exigia, gente, aqui já exames médicos nas crianças que trabalhavam. Então, já havia uma preocupação. Então, nós temos melhorias nesse ao longo do tempo. Em 1835, esse Benjamin aí, Creed, ele criou um livro aí com esse nome, que eu vou falar só no português mesmo,
A influência dos negócios, profissões e preocupação na produção de doenças. Isso aí foi lá nos Estados Unidos. Em 1850, esse William Falle relatou a mortalidade excessiva entre os fabricantes de vasos. Em 1869, na Alemanha e na Suíça em 1877, foram instituídas leis, gente, que responsabilizavam já os empregadores por lesões ocupacionais. Observa-se agora que aqui o empregador ele já era punido, ou pelo menos se responsabilizava de alguma forma. Em 1912, no quarto Congresso Federal Brasileiro, constituiu aí, gente, a Confederação Brasileira do Trabalho, a CBT. Então foi um acontecimento já local para o nosso país, que teve a finalidade aí de promover um programa de reivindicações operárias. E as reivindicações, as melhorias que eles queriam, era o quê? Uma jornada de trabalho de 8 horas, que é o que nós temos hoje. Ou seja, lá em 1912, as pessoas, né, os trabalhadores, a população, ela procurava reivindicava esses direitos. Então era 8 horas de trabalho, semana de 6 dias, no caso trabalhada, a construção de casa para os operários e indenização para acidente de trabalho, que até no momento não tinha. Você morreu, acabou. O pai, né, o pai de família morria e a sua mulher e suas crianças lá ficavam desamparadas, que é o que não acontece hoje. A limitação de jornada de trabalho para mulheres e crianças menores de 14 anos, contratos coletivos, obrigatoriedade de pagamento seguro para o caso de doenças e velhice, estabelecimento de um salário mínimo e reforma, né, de tributos e exigências de instrução primária. Em 1919, teve um decreto legislativo, né, 3.724, que fazia o que a reparação em caso de doença contraída pelo exercício do trabalho. Então, sempre acontecimentos, sempre melhorias. E esse decreto ele é conhecido como a primeira lei sobre acidentes de trabalho. Em 1923, o presidente Arthur criou o Conselho Nacional do Trabalho. Em 1923, criaram-se então a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional junto ao Departamento Nacional da Saúde. Um grande marco foi nesse período de 1921 a 1950, que em 1943, aqui no Brasil, nós tivemos um grande avanço. Foi criado um decreto-lei 5.452, de 1º de maio, que entra em vigor o que nós chamamos de CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Por isso que nós temos o feriado de 1º de maio, exatamente por a criação deste decreto. Então, havia nessa CLT, há um capítulo referente à higiene e à segurança do trabalho. Então, está melhorando, está encostando aqui para o nosso momento. Em 1944 foi criado o que nós chamamos de CIPA. Essa CIPA aí é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ok? Então foi criada essa Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né, para resguardar aí que o trabalhador tivesse orientações para prever, evitar esses acidentes com ele. Isso foi incluído lá na lei, uma lei, né, brasileira do Decreto 7.036 de 1944. Em 48 foi criada a Organização Mundial da Saúde. Como políticas, existiam políticas voltadas, né, para a saúde do trabalhador. De 1950 a 2000, tivemos alguns acontecimentos. Em 53, a portaria, né, que falava das regulamentações da CIPA, a recomendação número 97 da OIT, né, sobre a proteção da saúde dos trabalhadores. Também tivemos aí a Legislante Pública, né, a obra de A Neurose dos Telefonistas, Síndrome Geral da Fadiga Nervosa, em 1956. Em 78, o Brasil, através dessa portaria 3.214, foi criado então as normas regulamentadoras, essas NRs. Nós vamos estudar mais à frente e falar sobre cada uma.
Em 88, nós temos um acontecimento histórico que, de uma forma geral, para o Brasil, que foi promulgada a Constituição Federal, e dentro delas aí nós temos as normas regulamentadoras rurais, né? Nós tivemos NRs gerais, mas agora uma NR específica rural. Em 2000 nós temos aí a criação, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e publicada também a questão de gestão de qualidade, que são tal os selos, né, o selo ISO, ISO 9000, 9000 alguma coisa, e aí tem vários tipos de ISO. No ano de 2000, o Brasil aprovou, né, o decreto legislativo número aí 246, que tratava da prevenção de acidentes industriais maiores, aplicada a instalações sujeitas a riscos e acidentes maiores, com exceção de instalações nucleares, usinas que processam substâncias radioativas e instalações militares. De 2000, gente, aos dias atuais, nós temos aí essa última cronologia, né? Em 2005, essa portaria MT, do Ministério do Trabalho, em 86 foi publicada NR31, que trata da segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. E a mesma foi modificada em 2011. Em 2005, a portaria GM, né, de 480, de número 485, publica NR32, que trata da segurança e saúde no trabalho. Bem, pessoal, o que foi visto aqui só foi uma leve cronologia, né, uma questão histórica sobre os direitos que foram concebidos, né, e os avanços que tivemos dentro dos direitos voltados para a prevenção dos acidentes no trabalho. Há uma atividade no trabalho, e você vai fazer um quadro, né, você vai sumarizar, você vai colocar os tempos e os principais acontecimentos que houve no decorrer da história, desde lá 400 a.C. até os dias atuais. Você vai fazer um quadro, colocar as etapas, né, o tempo, e vai dizer o que aconteceu interessante aqui, e vai lá registrar. É isso, pessoal. Vejam lá as atividades e tchau, tchau.